Na hora do almoço a gente lia a palavra, queria pregar para todo mundo. E hoje eu fico pensando, será que eu sou religioso? Muitas das vezes chegava um bêbado num culto como esse, com meu filho alcoólatra, eu abraçava ele, sentava com ele lá no último banco para ele não perturbar o culto. Acho que a Mara lembra disso aí. Sentava lá no último banco lá da igreja, já par com ele. Abraçava, e talvez a mulher tinha dia que a mulher ficava brava comigo. Você fica abraçando esses bêbados aí, vai tomar banho. Chegava em casa, a mulher já apanhava, vai tomar banho. Eu fico imaginando, né? Pensando, não ouvi esse dia um vídeo na internet. Como se Jesus estivesse num culto como esse aqui que a gente está tendo hoje, Jesus, o que ele faria? Ele sairia daqui hoje, o primeiro bar, ele sairia, encontrava e entrava, ia pregar os bêbados daquele bar. Ou se encontrasse uma prostituta, ele sentaria junto com ela e pregava do amor dele. E nós, o que nós fizemos? Hoje eu falo assim que eu sou tão chato que eu falo para o meu próprio filho, se você beber, nem volta para casa. Você é muito chato. Entendeu? Então, eu acho que a gente acaba sendo religioso, né? Sendo que a gente deve abraçar aquelas pessoas que esteve na mesma situação que vocês esteve, né? Esteve igual eu estive, muitas vezes quando eu era mais jovem, me prostituía, além da gente abraçar, dar uma palavra, e a gente acaba não dando, né? Eu vou ler apenas um versículo aqui, que é em Marcos 16:15, que Jesus disse: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Né? Nós temos pregado esse evangelho, ou temos condenado as pessoas aí fora? Porque era para estar cheio aqui hoje. Será que a gente tem feito a nossa parte? Então, eu acho que eu não tenho feito a minha corretamente. Vamos se pensar igual o irmão da Lisete ali, que passou em frente ao lanchonete cheio. Muitas das vezes, muita da minha família chegou, antigamente, quando eu ia para a igreja, logo no começo, quando me converti, a gente queria fazer tudo. Não conhecia muito, mas a gente queria pregar, a gente queria cantar, mesmo lá dentro de casa, assim. A gente fazia tudo isso. Minha esposa foi depois de vários anos, e eu pegava os meninos, o Binho, o Chico e o Marcos, ela falava assim, você não vai, mas eu vou levar meus filhos. São meus filhos também, então eles vão comigo para a igreja. Daí todo domingo de manhã ou à noite eu pegava eles e levava. Até quando eu pude carregar eles, eles diziam. Quando eles não queriam mais, eu deixei na mão de Deus. Deus trabalha no coração deles. Mas eu não deixo de orar por nenhum deles. Nem por Marcos que está aqui dentro da igreja hoje, eu não deixo de orar, muito menos para aqueles que estão lá fora. Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos aproveitar esse tempo e adorarmos a Deus com as nossas contribuições, com aquilo que trouxemos para o trabalho do Senhor nesta tarde. Faça com alegria, com liberalidade, enquanto nós adoramos ao Senhor e você medita na letra deste hino. Glória a Deus, aleluia.
em que tristes te sentes sem ter esperança e prazer. Mas existe alguém que promete ajudar-te e forças a alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Este mundo, eu sei, já não vai muito longe, e o mal vai breve findar. Minha fé em Deus sim está bem firmada. Jesus logo vai regressar. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Esta é a promessa de Deus para todos nós, que Ele vem para buscar a sua igreja. E Ele vem breve, breve virá o nosso Senhor. Curve sua cabeça. Pai Celeste, nós vamos abrir a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor ilumine o nosso coração para compreendermos a Tua vontade para a nossa vida nesta tarde. Que possamos sair daqui edificados e abençoados pelo Senhor com a Tua Palavra cravada em nosso coração. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aí está o Leandro com a Mona Lisa e a filhinha, a Ana. Aí está esse casal. Nós louvamos a Deus pela vida deles, não é? Por aquilo que o Senhor fez, guardou a irmã Mona Lisa na gestação e pós aí a gestação. E glória a Deus, porque a bênção está aí. Estou certo para apresentar, né? Depois nós vamos apresentar, então. Queridos, eu li uma palavra hoje em casa, pensando neste culto e no próximo, em Gênesis, no capítulo 18, Gênesis não, 1 Reis, capítulo 18. A gente agora fica pensando no que falar, se tiver a oportunidade, nos dois cultos. E aí, se pregar a mesma mensagem da tarde, a turma vai dizer que o pastor está sem palavra, né? Então, tem que sempre estar pensando em duas coisas, para ver o que encaixa ou quem é que Deus vai usar para ajudar a gente aqui na ministração da palavra. 1 Reis, capítulo 18, eu vou ler com os irmãos só alguns versículos. Leiamos o versículo de número 36, que nos diz assim, 1 Reis 18, 36. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo, e que, conforme a tua palavra, fiz todas essas coisas.
responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu és Senhor. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Amém. Este texto bíblico, ele é de fato um texto conhecido de todos nós que estamos aqui nessa tarde, que vem nos contar a história de Elias e os profetas de Baal e aquele embate, aquele entrave que eles tiveram, que está registrado aqui neste capítulo 18. Mas o que me chama a atenção nesta leitura é que o povo em que estava adorando a Baal era o povo de Deus. Os que estavam em adoração a Baal, os que estavam com a sua vida misturada à idolatria e estavam ali naquela situação, e o Senhor Deus olhava aquilo como um mal, e ali estava o profeta que, vendo toda aquela condição, propôs então este desafio. Mas, amados, é de se pensar que na nossa jornada e na nossa caminhada ao lado de Jesus, é claro que nem sempre as coisas serão um mar de rosas para andarmos, mas sempre haverá espinhos em nosso caminho, sempre haverá pedregulhos e pedras para machucar os nossos pés. Sempre haverá em algum momento da nossa caminhada cristã um momento em que a nossa fé ela é posta à prova para vermos, para sabermos de que lado de fato nós estamos e a quem nós estamos servindo. É solícito a leitura bíblica para nós nesta tarde, que mostra que este mesmo povo havia se debandado, havia se voltado, não é? E o Senhor não tinha mais como se manifestar no meio daquela gente que eram conhecedores da sua palavra, mas que, mesmo vendo tantos milagres durante todo o trajeto, eles se desviaram do caminho. Eis aqui, para nós, nesta tarde, uma palavra de advertência, acendendo para nós a luz vermelha no painel da nossa vida, como num veículo tem aquela luzinha vermelha. Nós devemos ficar atentos ao que estamos fazendo, ao que estamos falando, aonde estão os nossos pés, o que estamos praticando ou não, porque talvez Deus esteja nos provando, Deus talvez querendo se revelar, Deus querendo realizar a sua obra, Deus querendo mostrar o seu poder, mas às vezes nós estamos tão desatentos, tão desapercebidos com as coisas sagradas e ocupados e pensando em tantas outras coisas que hoje, no mundo em que nós estamos vivendo, se fosse há um tempo atrás, e eu penso bastante sobre essas coisas, às vezes quando estou só, não é? Quando eu era casado de novo, como vocês, que já tem tempo,
mas que nós não tínhamos um telefone em casa, nós precisávamos sair de casa para ir no orelhão na esquina para ligar. Quando não, um recado que precisava chegar, se chegasse de manhã na casa de alguém, nós só iríamos saber das notícias à tarde ou à noite, não é? Nós vivíamos um pouco mais distante daquilo que é eletrônico, que praticamente nos enclausurou na vida. Hoje a gente come com o telefone do lado, a gente trata as coisas, não é? A gente está ali tomando um café, resolvendo as coisas que estão do lado, resolvendo as coisas que estão à nossa volta. E se a gente não parar um pouco, a gente vai se dar conta de que nós estamos tão ocupados, tão cheios de coisas em nossa mente, no nosso dia, na nossa agenda, que não sobra espaço para Jesus. E à medida que Jesus vai ficando esquecido dentro dos nossos corações, mas eu não esqueço, irmão, se você não está ouvindo a palavra, se você não está participando da comunhão, se você não está presente no templo, não é? Se você está ausente, é claro que você pode ser um crente fortalecido, mas nós vamos ficando mais vulneráveis, nós vamos ficando, não é? Mais desguarnecidos em nossa vida. E por isso a importância de, principalmente nós que somos servos de Deus, ficarmos atentos em nossa vida para observarmos se o nosso inimigo, ele não está criando esses caminhos para que nós percamos o nosso tempo de comunhão com Deus. E ele não precisa de muito, ele só precisa disso. E é interessante quando nós olhamos para isso, vemos que aqui, do meio de todos aqueles que estavam corrompidos, havia um número de profetas que ainda não haviam cedido, não haviam negado, estavam em pé, estavam firmes. Mas houve um momento em que Elias pensou que estava só, que só ele tinha ficado, pois tamanha era a transgressão no meio do povo. Mas acontece que chega esse momento em que o povo é posto à prova. E foi um propósito divino, porque o propósito de Deus não é nos perder. O propósito de Deus não é que nós nos percamos e saiamos da sua presença. O propósito de Deus para a nossa vida é revelar o seu poder, revelar sobre nós a manifestação da sua glória, revelar para nós o quanto Ele pode fazer. Sabe, nós ficamos às vezes nesta, Deus pode, mas às vezes nós com os nossos olhos, às vezes temos dúvida acerca disso, por causa das coisas que acontecem tão pesadas em nossa vida, que não, parece que isso aqui Deus não vai poder fazer, parece que isso aqui o Senhor não vai poder fazer. E foi o que aconteceu naquele dia. Elias, tomado pela autoridade de Deus, tomado pela orientação divina, ele convoca os profetas de Baal e a todo o povo e os desafia diante do olhar de todos. Quem eram aqueles? Era o povo do Senhor, que havia se dobrado para a idolatria, havia se voltado para as coisas, que não agradavam a Deus. E acontece que ali, durante aquele período em que foi feito um acordo para que os profetas de Baal clamassem a Baal, que o respondessem, e o ritual era um ritual estranho,
porque era um ritual onde havia derramamentos de sangue, onde eles se cortavam, onde eles se furavam, para que Baal pudesse respondê-los. E durante todo aquele período da manhã, eles ficaram ali, sabe, falando com Baal, suplicando Baal. E Elias, orientado por Deus, orientação Aleluia. de Deus. Glória a Deus. Clamem mais, gritem mais. Talvez ele esteja dormindo, talvez ele foi viajar, talvez ele está atendendo outra questão. Tudo mostrando, se você for compreender, graças a Deus que Jesus nos libertou da idolatria. Nós somos livres da idolatria. Porque se fôssemos idólatras, ficaríamos presos a estes tipos de deuses limitados. Esse aqui é para, né? Tem o do caminhoneiro, tem o do casamento, qualquer outro, tem um monte aí. Tem um monte aí. E para cada um você pede, tem o dos animais, não é? Para cada um você pede. Olha a mistura. E então, naquela orientação divina, é difícil dizer, mas é verdade, foi uma afronta. Elias os afrontou para que eles pudessem enxergar com os seus olhos o que eles estavam servindo e o que estava acontecendo com eles. E acontece que quando chega no horário do almoço, ao meio-dia, não teve uma reunião para o resto da tarde, porque a ação de Deus foi de imediato após o profeta reparar o altar, colocar as coisas no lugar, colocar o sacrifício, colocar a lenha, colocar a água em volta e levantar a sua voz e clamar. Neste clamor, destes versos que lemos nesta tarde, está a resposta de um Deus do céu. Aleluia. Para aquele que é fiel e acredita na sua palavra. Por isso, nesta tarde, meus irmãos, em Cristo Jesus, nós que estamos reunidos neste culto, tenha cuidado com a sua vida espiritual. Tenha cuidado com os lugares por onde temos andado. Tenha cuidado para não se prender às coisas desta vida a ponto de ocupar o lugar de Deus em nosso coração e olharmos para algumas coisas e acharmos que aquilo é mais importante do que o Senhor na nossa vida. Nada, meus irmãos, é mais importante do que o Senhor. Eu cheguei há pouco aqui, pouco antes de vocês chegarem, vim arrumar as luzes, dobrei meu joelho aqui, depois sentei, fiquei olhando o salão aqui, tudo bem organizado. Falei, Senhor, como é bom te servir, como é bom gastar o nosso tempo na tua presença, como é bom poder a gente se entregar ao Senhor, se deixar fazer com que o Senhor realize a tua obra no coração do povo. E você quer ver uma coisa boa? É quando você vê a palavra de Deus fazendo efeito nos corações e ela produzindo resultado na vida dos crentes. Por isso, nesta tarde, nós olhamos que quando Elias clama ao Senhor, o fogo do céu desce.
E quando o fogo do céu desce, ficou claro, ficou nítido, tá? Ficou explícito, escrachado, quando aquele povo cai com o seu rosto no chão. Quem era o povo? Era o povo de Deus, mas era um povo que estava misturado com a idolatria, sabe? E aquele povo de Deus cai com o seu rosto no chão e reconhece outra vez, dizendo: só o Senhor é Deus. Caminho livre para o Senhor operar. Um coração quebrantado na presença de Deus. Uma porta aberta. Um abraço de pai. Foi o que nós falamos hoje pela manhã na escola dominical. Aqui, quando podemos chegar e chamar o Senhor de nosso Pai. Chamar o Senhor de nosso Pai. Nós somos enxertados, nós não tínhamos direito, mas nós como um jambuzeiro bravo, como se canta um velho hino, nós somos enxertados nesta videira verdadeira, não é? E hoje, como diz o próprio hino, hoje eu tenho luz, porque eu vivo para o Senhor, eu sou do Senhor, eu estou na mão do Senhor. Então, por isso, nesta tarde, não troque, por mais que o seu caminho esteja difícil, por mais que esteja sendo pesado a tua jornada, por mais que nesta tarde os teus pés estejam sendo feridos, por mais que você esteja sendo cutucados por espinhos por onde você passa, conserve a fé, conserve em seu coração a presença de Deus, conserve em sua vida a graça do Senhor. Por quê? Porque quando você clamar, o fogo do céu ele descerá. O fogo do céu ele descerá. E tenho certeza, meus amados irmãos, que o Senhor há de responder às nossas orações. E alguém ao nosso redor vai olhar e vai dizer: que Deus é esse dessa gente? Que Deus é esse desse povo, dessa família? Só este Deus é o verdadeiro Deus. Ora há pouco, estava de manhã, quando eu saí para a escola dominical, a gente tem lutado com uma vizinha nossa, bem no parede nosso, encostada na nossa casa, na parte de cima. O homem já deu bastante trabalho, o pessoal parava carro na porta da casa dele, não sei o quê. E agora está lá um casalzinho de velhos, né? Estão cansados, abatidos, e essa semana o animalzinho deles, depois de muito sofrimento, acabou morrendo. E eu fazia uns dias que eu não via a senhorinha, hoje eu vi. Mas está bem magrinha, bem enfinadinha. E eu falei: dona Sônia, que vocês precisam é de Jesus. Jesus precisa entrar aí para mudar. Jesus precisa entrar aí para transformar. E ela disse: eu sei. Então, queridos irmãos, você tem o remédio, você tem a palavra. Você talvez nesta tarde é esse profeta Elias diante daqueles que estão zombando de você, acusando você. Não faça nada sem a orientação de Deus. Feche a tua boca e deixe Deus trabalhar por você. Deixe Deus agir por você. Não abra sua boca, não diga nada, mas apenas se coloque. Se coloque e diga: Senhor, eu escolho estar no centro da sua vontade, escolho fazer o teu querer, escolho não te negar, escolho não olhar para trás. Irmãos,
Esta é uma decisão que nós podemos tomar com a ajuda do Espírito Santo para podermos vencer as batalhas que se apresentam. E Deus nos dará força. Então, por isso, nesta tarde, vá para casa abençoado, sabendo que o caminho para nós é um caminho espinhoso, mas é um caminho que a resposta do céu sempre virá. Nunca deixará de vir. E se o Senhor determinar, faça. Se o Senhor mandar fazer, faça. Porque Ele vai te dar ousadia e coragem. E foi o que Ele fez aqui com Elias, para que ele se revelasse como Deus outra vez para o seu povo, e o seu povo pudesse voltar para Ele. Então que Deus nessa tarde nos abençoe, porque ao nosso redor há muita gente que precisa voltar para o Senhor. E talvez é nesses momentos de vendavais que Deus dá uma balançada na nossa árvore para a gente, e irmos em frente para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, guardemos a sua palavra no nosso coração. Meus irmãos, nós vamos convidar o irmão Leandro Cabonalista que venham aqui à frente. Convido os irmãos para ficarem de pé. Aqui no livro de Lucas, no capítulo 2, o verso de número 21 a seguir, nos diz assim o texto: E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Queria que o irmão tirasse foto aqui. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho do primogênito será consagrado ao Senhor. Isso. E para darem a oferta segundo disposto na lei do Senhor. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Esse homem era justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ser visto o Cristo, o Salvador. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para que com ele procedessem segundo a lei, ele então tomou o menino em seus braços, e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de teu povo Israel. Nós não temos costume de batizar crianças, mas como a palavra de Deus diz, nós trazemos os nossos filhos para serem apresentados ao Senhor. E vocês, nesta tarde, abençoados pela boa mão de Deus que vos deu este presente, né? Vos deu este presente, esta joia preciosa, para que a partir de agora não são mais 2. Agora a família aumentou e a responsabilidade sua e de Mona Lisa é de criar a Ana, de criar a Ana no temor do Senhor, nos caminhos do Senhor, porque daqui para frente
O futuro da vida espiritual dela depende de vocês. Agora, daqui para frente, esta criança na mão de Deus, ela pode ser um instrumento poderoso para abençoar vidas, para abençoar seres humanos. Então, nós vamos orar, que é o nosso papel de orar, e entregar a Ana ao Senhor nesta tarde, pedir que Deus abençoe essa criança para a glória do nome de Jesus. Será que eu ainda sei pegar? Vamos olhar que coisa mais linda. Olha, estenda as suas mãos para cá. Ó grande Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta tarde, por este tempo de estarmos reunidos em Tua presença, adorando o Teu nome nesse lugar. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela vida do Leandro e da Mona Lisa, e agora, Senhor, da pequena Ana que está em meus braços. Obrigado, Senhor, pela vida deste casal a qual o Senhor uniu, pelos laços do matrimônio, e eles são teus servos, tementes a ti, que conhecem a tua palavra, e nós te louvamos porque esta joinha preciosa nasceu em um lar de filhos teus, abençoados por ti, que amam, Senhor, de cuidar desta criança e zelar por ela com a sua palavra. Pai, em minhas mãos está a Ana. Eu peço ao Senhor saúde, inteligência, sabedoria, para que ela possa, Senhor, crescer, iluminada, abençoada, para abençoar seu lar, para abençoar as pessoas e ser diante desta sociedade, Senhor, uma mulher virtuosa e abençoada por ti. Toma essa criança em suas mãos, abençoa, Senhor, para a glória do teu nome. E, ó Senhor, e cerca com os teus cuidados e resplandeça sobre ela a luz do teu rosto. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. É um cheiro diferente, não é o cheiro da mamãe. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Vocês querem agradecer? Irmãos, primeiramente, saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quero muito agradecer a Deus, primeiramente, porque a gestação, como o pastor João falou, não foi fácil, também não está sendo fácil, nesse porpério, mas louvo a Deus todos os dias, que Ele tem nos dado graça, tem nos abençoado todos os dias, nada falta para minha filha, está muito saudável, graças ao Senhor. E eu agradeço também toda a igreja, que alguns sabem da situação nossa e tem orado por nós. Me agradeço, Senhor pastor, pelas orações e pela oração agora representar a nossa filha. Amém. Essa oportunidade de Jesus. Amém. Deus abençoe. Conte conosco, viu? Para o que vocês precisarem. Meus irmãos, nós vamos para casa, agradecendo a Deus por esta tarde. Os irmãos que forem ficar para a noite, fiquem com a gente aí. Vamos buscar uma coca para tomar rapidinho. E vamos. Depois a Beatriz manda uns lanches para nós aqui. Vamos agradecer a Deus por esta noite, pedir que Deus nos leve em paz e que nos abençoe na continuidade dos trabalhos. Oremos. Deus, nós te agradecemos, Senhor Jesus,
pelo privilégio, Pai, de podermos estar aqui te servindo, Senhor Jesus, ouvindo a Tua palavra, Pai. Gratos somos, Pai, por tudo, ó Pai. Nós queremos te pedir, Senhor Jesus, a proteção, Pai, que o Senhor possa levar os Teus servos em paz, Senhor, em segurança, Pai. Aqueles que estão indo a trabalho, Pai, que o Senhor possa dar uma noite, Senhor, abençoada de trabalho, Pai. Que o Senhor venha multiplicar as bênçãos sobre aquela lanchonete, Senhor Jesus, e que o Senhor venha abençoar aqueles que também estão indo para o seu lar, Senhor Jesus, fazer os seus compromissos, seus afazeres, Pai. Nós queremos te pedir também a Tua bênção, Senhor Jesus, para aqueles que vão ficar aqui, Senhor, cultuando o Senhor mais um pouco, Pai, recebendo, Senhor Jesus, mais uma parte da Tua bênção, Pai. Fica conosco, Jesus, esse é o meu pedido, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. E nos despedimos dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto e tenha misericórdia de ti, que Ele sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. A igreja diz: amém. Que o Senhor nos leve em paz. Obrigada.